Mas a gente continua falando de noticiário internacional porque a eleição na França vai ser mesmo definida no segundo turno, como previam as pesquisas. O atual presidente, Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen irão repetir a disputa de 5 anos atrás. Embora o cenário seja parecido, existem diferenças importantes entre 2017 e a atual votação. Quem nos explica é o editor de internacional Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Tem uma imagem aqui que a gente vai ver que é tudo igual, mas é diferente. Vamos olhar o primeiro turno que foi realizado ontem na França. Então, Emmanuel Macron ficou com quase 28% dos votos. Marine Le Pen, que é a personificação da extrema-direita na França, com 23,2%, uma diferença de 4,4 pontos percentuais. Chama atenção para o seguinte, é a maior abstenção em 20 anos. Quase 27% dos eleitores, 26,3% mais precisamente, não foram às urnas. Isso é importante porque nós estamos falando de uma eleição em que o eleitor não é obrigado, é uma opção. E é a maior abstenção em 20 anos. Isso mostra que o francês está cada vez mais descolado da necessidade de escolher o seu presidente. Falei do primeiro turno, uma margem pequena. Vamos olhar a projeção que saiu hoje, nessa segunda-feira, para o segundo turno, que acontece daqui 15 dias. Olha aqui, temos um empate técnico. 51%, então, dos eleitores consultados dizem que vão votar em Macron e 49%. Uma diferença de 2 pontos percentuais. É um empate técnico, claro que em 2 semanas ainda de campanha eles podem ser distanciados, né? É interessante conhecer esses números e ainda mais essa projeção tão apertada e comparar com o que a gente tinha há 5 anos, né? Você tem esses números. Exatamente. Eram os mesmos personagens na disputa de 2017, mas aí a nuance dos dados é que nos mostra o cenário mais aberto. O Emmanuel Macron vai para o segundo turno em 2017 com uma diferença de 2,7% e a abstenção menor. Só que quando eles vão para o segundo turno, a gente tem o seguinte, olha, uma vitória muito mais elástica do Emmanuel Macron, com 66% dos votos. Agora, para a gente olhar essa big picture, né, o cenário ainda maior, a gente tem que voltar 20 anos no tempo, quando o personagem não era Marine Le Pen, era o pai dela, Jean-Marie Le Pen. Aí eu coloquei esse pop-up aqui no cantinho para que vocês vejam o seguinte, que aí a gente tinha uma diferença entre o espectro da extrema-direita e um político antagonista, que era o Jacques Chirac. O Jacques Chirac venceu com 82%, uma vitória acachapante em cima da extrema-direita. O que eu quero dizer nesse caminho de 20 anos, que a extrema-direita deixa de ser um ator coadjuvante e passa a ser uma força política com chance real de chegar à presidência da França. Agora, houve também uma mudança de discurso, né, Favalli? Se é para valer ou não, a gente não sabe, mas o discurso de Marine Le Pen mudou bastante. Pois é, aí as respostas estão na próxima tela, que a gente vai ver se isso se consolida nessa rápida campanha de 15 dias do segundo turno. Marine Le Pen, o que a gente já observou? Que ela suavizou o discurso dela. Há 5 anos, ela calcava muito mais ali em falar sobre a anti-imigração, o anti-islamismo, não queria que os preceitos islâmicos e as tradições islâmicas superassem as tradições francesas ou da Europa Ocidental. Então, agora ela tem um discurso mais leve e está falando muito, tem o foco no bem-estar social e no custo de vida da França, que subiu muito. Então, o francês médio tem gostado muito desse discurso em que ela promete diminuir a diferença entre preço e ganho do francês médico. Quero dizer, e uma política anti-União Europeia. Isso tem sumido um pouco do discurso, deve voltar agora no segundo turno. O que eu quero dizer com uma assinatura da Marine Le Pen em dizer que quer levar a França para a saída da União Europeia. E para a gente encerrar, a gente tem que Emmanuel Macron, que tem se colocado como uma pessoa anti-Vladimir Putin, obviamente sobre a guerra, uma maior reintegração com a União Europeia e, claro, o que passou a ser um dos discursos aqui dos neoliberais sobre energia verde. Ele quer aumentar a presença das usinas nucleares na França.
Emmanuel Macron e Marine Le Pen têm um novo encontro marcado para daqui a 2 semanas, certo? No segundo turno das eleições francesas. Vai ser muito interessante acompanhar esses discursos, essas falas e depois, claro, quem sair vencedor, o que realmente vai sair do papel dessas promessas. Por enquanto, obrigado, Marcelo Favalli.